Vocês já pararam para pensar que educação sexual deveria ser obrigatório nas escolas? Por que eu falo isso? Experiência própria. Eu tenho 36 anos de idade. E ninguém nunca me falou sobre sexo. Ninguém. Nem meu pai, nem minha mãe. E eu comecei cedo. Tá? Cedo mesmo. E ninguém nunca, absolutamente ninguém, nunca explicou pra mim quando começar, por que começar, quando fazer. Ninguém nunca falou sobre isso comigo. E por eu ter começado cedo e por ninguém nunca ter me explicado, eu passei a minha vida inteira achando que relacionamento é só sexo. Só sexo. Queria transar o tempo todo, eu queria estar no relacionamento para poder transar o tempo todo. Me masturbava todo santo dia. Todo santo dia. Umas 2 ou 3 vezes por dia. Pornografia, vai que vai. E eu, graças a Deus, eu tô livre disso. Você não tem noção. Tô livre. Pornografia, já tem, o que eu tô com 36? Tem 5 meses que eu não sei o que é pornografia. E eu tô tão limpo, que qualquer coisa que seja pornográfica pra mim hoje em dia não me enche mais os olhos. Para falar a verdade, eu até sinto um pouco de repulsa. Por quê? Porque é a intimidade daquela pessoa. É o corpo daquela pessoa. E eu acho que ela só deva mostrar o corpo dela se ela quiser. Só que quando ela mostra o corpo dela visando lucro, isso bate na prostituição, que é um dos trabalhos muito antigos, né? E que na Bíblia não é uma coisa muito legal. Só que aí que tá. Do mesmo jeito que eu não vejo mais pornografia, eu também não tenho mais aquela sede de sexo como antigamente tinha. Se eu com 36 anos de idade, já com bastante idade nas costas, uma tartaruga, porque um adolescente, uma criança, se ela for instruída, ela não seria 1000 vezes melhor do que eu. Tem uns pensamentos 1000 vezes mais amplos do que o meu. Porque ela não tá machucada, muito menos foi dissimulado o que é uma vida para ela. Porque se eu hoje, com 36 anos de idade, eu consigo compreender, para ela que está no início da vida dela, seria muito mais fácil. Educação sexual deveria ser instalada nas escolas mesmo, para poder explicar sobre quando começar, o que fazer ou não fazer. Eu tive uma aula de educação sexual na minha vida toda e eu tinha 12 anos de idade. Só uma aula. E foi uma palhaçada, sabe? Como botar uma camisinha num pênis e aonde a gente sentia mais tesão. Só isso. Só foi isso. E a sala de aula era uma palhaçada, uma bobeira. Se as pessoas elas não forem incisivas na explicação dela, se elas não forem duras, do mesmo jeito como ela é com matemática, português, ciências, se elas não forem, vai virar uma palhaçada, vai virar uma bobeira. Educação sexual deveria ser implementado na escola. Não vai atiçar a vontade das crianças de fazer sexo, para falar a verdade, vai retirar da cabeça delas. Você não vai implementar isso na cabeça delas. E além do mais, vai deixá-las muito mais acesas para entender o quando não aceitar tais coisas. Porque se numa aula de educação sexual eu aprendi como colocar uma camisinha, eu posso muito bem aprender quando alguém está criando uma história e tentando estuprar alguma criança, alguma coisa. Você consegue compreender? É pelo modo como você vê as coisas. Muitas pessoas acham ridículo a educação sexual nas escolas porque iria aumentar a vontade delas de transar. Só que, gente, se alguém tivesse falado comigo hoje com 36 anos de idade, se alguém tivesse falado comigo que sexo antes do casamento era ruim, se alguém tivesse me colocado nesses caminhos que eu estou seguindo hoje em dia, eu seria uma pessoa 1000 vezes melhor. 1000 vezes melhor.
é você criar uma criança voltada aos ensinamentos de Jesus, se você parar a pensar. Hoje tem um monte de evangélico, um monte de católico, um monte disso, aquilo, outro, querendo a todo custo enfiar Jesus Cristo na garganta das pessoas, só que por um modo muito mais violento. E se você começasse desde o início, com gotas, e não um pedaço desse tamanho de pão, hoje em dia, quando a criança ela tiver 30 anos de idade, ela vai perceber, ela vai entender, ela vai compreender o que é certo e o que é errado. Ela vai nascer uma criança, vai crescer e virar um adolescente funcional e não disfuncional. O nosso problema é a pressa. Desde os tempos, desde o início, desde Gênesis, a gente tem essa problema. Nós temos as histórias de Satanás. Ele queria os poderes de Deus o mais rápido possível. E por isso ele acabou virando o anjo caído. Essa é a história que todo mundo conta. Então, tipo, a gente é igual a ele. A gente está querendo tudo mais rápido. Antigamente a gente mandava cartas para poder conversar com outras pessoas. Hoje a gente tem um celular. E hoje em dia, se as pessoas mandarem uma mensagem agora e ela não for respondida em 5 segundos, é um problema muito sério. Porque a gente quer tudo na velocidade da luz, a gente quer tudo rápido. Ninguém quer mais as coisas devagar como era antigamente. Quando era devagar, era tudo mais tranquilo. Hoje em dia todo mundo quer as coisas rápidas. É a mesma coisa em relação a isso, gente. Para a gente poder ter crianças funcionais, adolescentes funcionais, ser adultos funcionais, nós primeiro temos que começar com gotinhas e gotinhas. Todo santo dia. Ter paciência. A gente não tem mais paciência para absolutamente nada. O mundo tá virando o caos de cabeça para baixo por causa disso. Para falar a verdade, ele já tá de cabeça para baixo. O que a gente tem que fazer é tentar reverter. Só que tá sendo mais difícil reverter do que sobreviver. O mundo tá completamente problemático. Desde de muito tempo, porque as traduções são completamente erradas, o modo como é explicado é completamente errado. Se uma pessoa ela traduz a Bíblia de uma forma, se ela tem uma explicação de uma forma, ela acha que só aquela é a primordial e não é dessa forma. A Bíblia ela fala com todo mundo diferente. Se tem 8 bilhões de pessoas na face da Terra, se as 8 bilhões de pessoas na face da Terra elas lerem a Bíblia, cada uma vai entender a Bíblia de uma forma. No final das contas, a forma que a Bíblia explica, se ela não bater, não machucar ninguém, aquela dali é a certa, é a correta. Então, tipo, educação sexual nas escolas tem que começar o mais rápido possível. Porque se as nossas crianças também estão pensando em estupro, quem é que vai protegê-las?